Uncle Otto's Truck é o mais próximo que Stephen King escreveu de Edgar Allan Poe. Em Poe, a gente é confrontado a todo momento com histórias de grandes traições, de maldições que decorrem de um assassinato entre familiares ou às vezes entre melhores amigos. A psicologia da culpa por um ato tão extremo sempre mancha toda a vida posterior das personagens e marca a narrativa das suas histórias. Que muito em Edgar Allan Poe funciona como uma confissão de um crime que é ficcionalizada, em que o protagonista conta algo para você que ele fez há 20, há 30 anos, só que nunca mais o deixou em paz. Então, o fantasma que assola sua vida é, em partes, uma materialização da sua culpa, do seu remorso. Esse é também o caso de O Caminhão do Tio Otto, do Stephen King. A história foi muito bem aceita pelo público geral de literatura, mesmo o que não leva a literatura de terror a sério, por sua proximidade com esse registro mais clássico. Isso favoreceu a criação de uma espécie de lenda urbana em torno desse conto. Porque esse caminhão que você vê aí na tela é um caminhão antigaço que está enferrujando em um lote no interior do Maine. Ele é um símbolo de riqueza antiga e esquecida de uma Maine rural. Ele é um modelo Ford que foi muito caro na época da Grande Depressão, lá por meados de 1929, só que hoje virou uma peça de museu. Só que para a velha guarda, um caminhão desses abandonado num lote equivale a tipo um Chevrolet Silverado ou uma GMX Sierra largadas num terreno baldio. Eu vou ler uma postagem para o Reddit do dia 23 de novembro do ano passado, em que um usuário ajudou a repercutir essa lenda urbana e ligá-la ao conto de Stephen King. Ele escreveu o seguinte: supostamente esse caminhão foi a inspiração para o conto de King na coletânea Skeleton Crew. A história é que minha mãe leu uma entrevista com King nos anos 80, em que ele disse estar dirigindo por uma estrada e viu um caminhão e acabou tendo a ideia para o caminhão de Tio Otto. Na época, nossa família tinha uma casa de veraneio no Maine, que ficava perto da antiga casa de veraneio de King, lá em Long Lake. Ele já tinha vendido quando começamos a frequentar o local, isso foi em 1983, mas foi lá que ele escreveu O Nevoeiro, e o conto inclui muitos locais que conhecíamos, como o lago, a estrada onde ficava a nossa casa, o mercadinho e até a farmácia da região. Enfim, meus pais decidiram que seria divertido dar uma volta até a cidade onde King disse que viu o caminhão e encontraram o que acreditam ser a sua inspiração. Essa foto foi tirada nos anos 80 e estava emoldurada na casa dos meus pais até ela ser vendida alguns anos atrás. E vira e mexe você encontra em fóruns de internet fãs do cara dizendo que eu encontrei o caminhão do Tio Otto. E tendo isso em mente, eu vou introduzir um pouco o roteiro do conto para a gente ver a importância desse veículo. O tio do narrador dessa história, que é Otto, já um homem em idade avançada meio rabugento, que decide viver isoladamente de todo mundo numa propriedade rural que ele comprou lá atrás. Há várias décadas, esse velho Otto e seu parceiro de negócios, um cara chamado George McCutcheon, adquiriram um caminhão através da mescla de trabalho árduo e sorte nos negócios. A narrativa diz que durante a crise econômica de 1929, eles foram um dos poucos que não foram à falência e deram um jeito de arrumar dinheiro em Castle Rock. E lá eles construíram seus nomes e construíram um império. E eles acabaram reivindicando um terreno perto da cidade do tamanho de 4.000 hectares e, eu cito, exploraram essas terras no caminhão de McCutcheon, cruzando as estradas de florestas e trilhas desmatadas, avançando vagarosamente em primeira marcha na maior parte do trajeto, sacolejando sobre os buracos e atravessando as áreas erodidas. Dois jovens que se tornaram barões da terra na Nova Inglaterra, nas profundezas sombrias da Grande Depressão. Em uma última expedição nesse caminhão, o seu motor superaquece e leva a uma série de falhas mecânicas explosivas. E eles saem dali, olham para o terreno onde estão e afirmam ter encontrado o local perfeito para montar o seu império. E aqui o símbolo do caminhão une esses dois homens.
Eventualmente eles romperão e cada um vai decidir tomar o seu próprio rumo. O McCutcheon manda trazer o velho caminhão de volta à propriedade uma vez que ele a compra e posiciona de frente para a estrada, enquanto sonha em construir uma mansão naquele lugar. E ele revela planos diferentes aos de Otto para o futuro dos negócios. E os dois já estão bêbados e começam a discutir. E quando o McCutcheon está virado na frente do caminhão, o Otto o vê como uma ferramenta útil para eliminar o sócio. Então ele empurra o caminhão em cima do cara e esmaga o parceiro. E toda a cidade sabe disso. E aqui a coisa fica mais interessante. Porque aquela é uma zona rural da metade do século passado. Quem manda na cidade são os grandes proprietários de fazenda e de indústria, e deles só sobrou o tal do Otto. Então todo mundo aceita a versão de que a morte de McCutcheon teria sido acidental, já que não havia provas concretas, sabendo que a história foi muito mal contada. E aqui o caminhão ganha um novo significado. Ele vira um símbolo da ambição dos ricos e os crimes que dela decorrem, e se liga à cidade em desenvolvimento de Castle Rock. O tio Otto vira uma figura reclusa. Em vez de usar sua riqueza para expandir o império e criar mais vínculos, ele se muda para a casa que fica em frente ao caminhão e passa a morar lá sem luz elétrica e sem contato com o mundo exterior. O narrador, que é o seu sobrinho muito mais jovem, diz que reveza com parte da família, uma parte que ainda aguenta a bugice desse velho multimilionário, e faz comida, leva compras para o cara regularmente. E ele sequer paga por essas coisas ou agradece a família. O seu dinheiro fica guardado no banco e, para todos os efeitos, a vida social do velho Otto acaba por aqui. Ele já está preso a um mundo de remorso e fantasmagorias, cujo símbolo máximo é aquele caminhão. Aquele monte de lata velha enferrujando no seu quintal, do qual ele não tira os olhos. Para o narrador, a casa do tio é um lugar sinistro. Ele conta um episódio da sua infância em que o pai o ergueu e o colocou no banco do caminhão para brincar, para passar o tempo. E a reação dessa criança é inesperada, eu cito. Lembro-me de um medo que se espalhou por mim, feito uma onda, mais fria e cinzenta que a atmosfera, enquanto meu pai colocava as mãos nas minhas axilas e me erguia até a cabine. Lembro-me da brisa passando pelo meu rosto enquanto subia cada vez mais, até que seu sabor fresco foi substituído pelo cheiro de óleo velho Diamond Jam, de couro rachado, de fezes de rato e, eu juro, de sangue. O Otto se torna senil, e nos seus últimos anos ele passa a jurar que o caminhão está vindo para matá-lo. Que aquelas 2 toneladas de lata velha estariam lentamente avançando em direção à sua casa, pelo outro lado da estrada, mesmo que ninguém o veja. E essa é uma técnica que o Stephen King utilizou mais de uma vez nos seus livros. Quem leu Iluminado, por exemplo, lembra da cena aterrorizante em que o menino Danny está andando por um jardim de topiarias e os arbustos se aproximam cada vez mais para arranhá-lo. E o mesmo ocorre aqui nesse conto, entre narrativas de perturbação mental que o velho vive em seus dias finais, trancafiado naquela casa e nos labirintos do seu remorso. E como é de se esperar, o tio Otto morre num dado momento e ele é encontrado pelo sobrinho narrador vazando óleo de motor pelos orifícios e com pistão de ignição do Ford Champion enfiado na boca. E esse mesmo sobrinho jura, em dado momento, que viu o caminhão de relance próximo à janela do morto, mas atribui o fato à sua própria confusão mental ao encontrar um parente morto. Embora os moradores de Castle Rock aceitem que Otto cometeu um suicídio pouco habitual, afinal ele bebeu óleo de carreta, o narrador não pode negar que tem as suas dúvidas e receios suficientes perante aquele caminhão, a ponto de confidenciar a seus leitores o seguinte: o caminhão ainda está lá no campo, e seja como for, foi isso o que aconteceu. Eu vou ler um comentário final da Alyssa Berger sobre a importância desse conto para a imagem geral de Castle Rock. Praticamente toda cidade pequena tem suas características familiares e marcos locais que se tornam parte da geografia da cidade.
assim como as ruas, cruzamentos e edifícios, elementos integrantes do mundo por onde os seus moradores transitam. O velho caminhão Cresswell é um desses marcos comuns em Castle Rock, um ponto de referência reconhecível, um bom local para tirar fotos e a fonte de infinitos rumores e especulações. Mas nenhuma dessas histórias captura a verdadeira profundidade e complexidade do caminhão, seu significado e a sua habilidade de aterrorizar. Os moradores de Castle Rock podem passar pelo caminhão abandonado, usando sua posição fixa como ponto de referência ou sentindo uma pontada de consciência nostálgica, pautando-se em suas próprias percepções e perspectivas, sem jamais realmente captarem a biblioteca de histórias que o velho caminhão guarda. E a história do assassinato fica enterrada com o velho Otto, que deixa a vida sem pagar por seu crime. Esse conto nunca virou um filme de longa-metragem, mas ele é um dos preferidos de fãs de Stephen King que moram no Maine. E há 2 filmes de curta-metragem baseados na história que são bem difíceis de achar. Então, se o YouTube não derrubar o meu vídeo por questões de direito autoral, eu vou deixar um trechinho de um deles aí. Ele saiu pela Wreak Havoc Productions em 2019. É uma produção do Dan Sellers com a Jane Stansel fazendo o papel que no conto é do sobrinho. Isso é legal porque ela é tipo uma repórter do tempo para a TV local de Santo Antônio, lá no Texas, e eu descobri através desse filme, é uma fã de carteirinha de Stephen King. E no mesmo ano saiu outro curta com a direção do Brian Johnson. Isso foi para a 1130 Media. Esse cara fez uns clipes de música, tipo do Aerosmith, e ele não parece ter espaço no grande circuito de Hollywood, mas é um cara bem talentoso. Eu não achei em nenhum lugar a edição completa desses curta-metragens, seja para comprar, seja para fazer download. Então, se alguém tiver isso, por favor, escreve nos comentários. E com isso tudo, eu acabo o livro Tripulação de Esqueletos. Tem mais 2 contos ali ligados a Castle Rock, um chama Grandma e o outro Mrs. Todd Shortcuts, e eu gostei muito deles, mas eu não sei falar tanto a respeito. Então, rapidamente, Grandma é uma história simples de uma criança deixada para cuidar de uma avó que é sinistra e demente, e essa criança morre de medo dessa mulher. E naquela mesma noite que ela tem que cuidar, a avó morrerá. Ela se revelará durante a noite como uma bruxa que aterroriza essa criança de tal maneira que quando nasce o dia, a mãe volta e vê que a avó está morta, a criança responde tudo de forma inerte e calma. Ela só relata o falecimento da velha. E a gente descobre mais tarde que o espírito da velha bruxa roubou o corpo do pirralho e passará a viver no seu lugar. Então é uma história legal, ela é rápida e ela é criada para virar filme de terror bem na linha dos que circulavam no cinema na década de 80. Já Mrs. Todd's Shortcuts é uma história de fantasia em que uma residente de Castle Rock vira uma espécie de deusa da floresta e é capaz de achar atalhos no meio de estradas desabilitadas, como se estivesse entrando num buraco de minhoca e saísse do outro lado do estado. É uma história maluquíssima, mas simplesmente alheia. Fantasia não é um gênero para o qual eu tenho muitas referências, então eu não conseguiria fazer um episódio inteiro a seu respeito. E de forma geral, essa coletânea Tripulações de Esqueleto é muito boa. A maior parte das histórias não se passa em Castle Rock, mas traz temas similares aos que a gente tem visto até então. Elas falam de pequenas cidades no meio do nada e o que elas fazem com a cabeça das pessoas que nunca saem dela. Então tem uma história final que chama The Reach, que me pareceu particularmente poderosa. Ela trata de um povoado que habita uma ilha no Maine chamado Goat Islands e uma senhora que nunca deixou aquela ilha. Ela nunca conheceu os Estados Unidos continentais. E uma vez que seu marido falece, ela descobre ela mesma estar com câncer e começa a ter visões dos mortos. E nessas visões eles a chamam para ir até o continente. É uma puta narrativa bem escrita. A psicologia da cidade pequena e a desconfiança dos seus moradores perante a modernidade é um tema muito bem explorado aqui, numa chave muito própria do gênero do Southern Gothic, né, de autores como William Faulkner, Willa Cather e Flannery O'Connor, que são uma das minhas preferidas.
Então, para quem gosta desse tipo de literatura, vai se surpreender com mais uma faceta na obra de Stephen King. E por hoje chega. O próximo livro da série de Castle Rock será The Dark Half, de 1989. Eu nem comecei a ler esse livro e vou ter que esperar a minha cópia chegar pelo correio, então o próximo episódio pode demorar mais um tantinho. Até.